Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez com imensa alegria de retornarmos mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma vez aqui nos encontramos para, em primeiro lugar, agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradecermos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Deus por sua imensa bondade, misericórdia e amor, por ter nos concedido todas essas oportunidades ao longo da nossa trajetória. E temos a certeza que, por sua graça e misericórdia, nós ainda teremos todas as oportunidades de que necessitamos para realizarmos o nosso processo educativo, porque aqui nós nos encontramos para realizarmos este processo de educação, alcançarmos um dia esta educação, alcançarmos um dia a saúde integral. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. E é exatamente por isto e para isto que Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo, mais este momento de esclarecimentos para todos nós. Então, aqui hoje nos encontramos, depois de um tempo sem realizarmos os nossos estudos. Então, aqui estamos retornando para continuarmos os nossos estudos e reflexões com base em O Livro dos Espíritos. No nosso último encontro, nós havíamos estudado a questão número 382. E hoje refletiremos com base na questão 383. E estamos estudando acerca da infância. A infância nossa quando reencarnados. Porque conforme nós já estudamos, a maioria de nós somos espíritos velhos. Já somos espíritos que passamos por diversas e diversas experiências em corpos físicos. Centenas, milhares de experiências. Mas todas as vezes que nós retornamos ao corpo físico, nós precisamos, por graça e misericórdia de Deus, passarmos por um período de infância. Precisamos passar por um período em que somos ou nos encontramos mais maleáveis, mais suscetíveis a recebermos as orientações daqueles e daquelas que, por graça e misericórdia de Deus, aceitaram nos receber na condição de tutores, na condição de auxiliares, na condição de pais. Então aqui, esta questão que estudaremos hoje, mais uma vez, acerca da infância, a questão 383, que ainda está dentro do capítulo 7º de O Livro dos Espíritos, capítulo 7º, que trata da volta do espírito à vida corporal. Então, a questão 383
foi formulada por Kardec da seguinte maneira: qual para o espírito é a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, os espíritos amigos já haviam informado a Kardec, a todos nós, acerca desta necessidade de passarmos por este período de infância. E Kardec quis aprofundar um pouco mais acerca deste assunto e aí questionou os espíritos superiores qual é para o espírito a utilidade de passar por este período de infância. E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec, a todos nós, disseram da seguinte maneira: encarnando, ou seja, voltando à carne, se ligando a um novo instrumento físico, com o objetivo de se aperfeiçoar, porque todos nós retornamos mais uma vez ao corpo físico, não com o objetivo de sofrer, porque as reencarnações nunca tiveram e jamais terão esta finalidade ou este objetivo, mas sim o aperfeiçoamento. Então, todas as vezes que retornamos a um corpo físico, o objetivo é o nosso aperfeiçoamento. Sendo assim, o espírito durante este período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, assim, nós, na condição de filhos, passamos por este período de infância, porque neste período nós somos mais suscetíveis, estamos mais abertos a recebermos as orientações, as impressões daquelas criaturas que tiveram por missão nos orientar nesses nossos primeiros passos, nessa nova reencarnação ou nesta nova existência carnal. Então é por isto que os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, nos falaram que neste período, o período de infância, o espírito está mais acessível às impressões, e neste caso estas impressões com certeza irão lhe auxiliar no adiantamento. Sendo assim, estando mais aberto a estas impressões, aqueles que se incumbiram desta tarefa terão maiores facilidades ou maiores possibilidades de nos auxiliarem neste processo educativo. Então, assim, citando esta questão 383 acerca do objetivo do período da infância, nós fechamos este parêntese para, na sequência, aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, já que este estudo ele é realizado de forma combinada ou de uma forma complementar, o Livro dos Espíritos e Filosofia Espírita, o Livro dos Espíritos organizado por Kardec e Filosofia Espírita organizado por João Nunes Maia, através de sua mediunidade e sendo a orientação espiritual do espírito miramês. Então, o volume que já estamos estudando, já que Filosofia Espírita é composto por 20 volumes, hoje ainda estamos estudando o volume de número 8. E hoje, refletindo com base na questão 383 acerca da utilidade da infância, nós usaremos o capítulo de número 26.
Então, capítulo 26, volume 8, Filosofia Espírita, Utilidade do Estado Infantil. Então, mesmo sendo o espírito velho, ele precisa, em especial, o espírito na condição em que ainda nós nos encontramos, em provas e expiações, espíritos ainda rebeldes, espíritos ainda teimosos, nós precisamos passar por estes períodos de infância ou neste estado, por este estado de infantilidade, mesmo sendo um espírito adulto, para que aqueles que foram incumbidos da nossa educação, da nossa orientação, possam ter mais facilidade. Então, assim, o espírito Miramês inicia este capítulo 26 falando acerca da utilidade do estado infantil. Então ele diz da seguinte maneira que a utilidade de o espírito passar pelo estado de infância é a de sensibilizar a alma para receber na sua formação as suas lições, as lições que seus pais possam lhe dar, assim como a própria vida em decorrência do seu crescimento na sociedade. Então, assim, o espírito Miramês começa refletindo, começa nos orientando, comentando esta questão 383 acerca da utilidade deste período infantil para o espírito, que como vimos na resposta dos espíritos amigos a Kardec, neste período, o espírito se encontra mais acessível às orientações, às informações que eles possam receber daqueles que foram incumbidos de lhe auxiliar na educação ou reeducação. E aí ele acrescenta na sequência: haveremos de passar por essas vias que nos dão maior expressão de entendimento sobre a vida e sobre o nosso Criador. Devemos estudar as necessidades do espírito, reencarnar em vidas sucessivas e não revoltar, pois a revolta piora as nossas condições. Todas as leis basilares da criação são impostas pelo benfeitor maior e são de utilidade universal. Então aqui o espírito Miramês, sabiamente, nos fala acerca da revolta, que a revolta contra as leis de Deus, as leis sábias do Criador, não nos auxiliará em nada. Pelo contrário, nos prejudicará. Sendo assim, nós precisamos aceitar as informações que temos à nossa disposição, aceitar a lei de Deus, esta lei natural, este processo natural pelo qual nós precisamos passar diversas vezes para o nosso aprendizado. Sendo assim também, nós precisamos e devemos estudar as nossas necessidades, em especial a necessidade que temos de reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso crescimento. Porque todas as leis basilares da criação são impostas pelo benfeitor maior e são de utilidade universal. Ou seja, as leis de Deus não são apenas aqui no plano onde nós nos encontramos, são leis universais. Então, as mesmas leis que funcionam para nós aqui no orbe terrestre funcionam da mesma forma em todos os ambientes do universo sem fim. Sendo assim, conforme lembra Miramês,
não poderia ser diferente e não é diferente quanto à lei da reencarnação. A lei da reencarnação nos é dada, ou seja, a reencarnação nos é dada com o sentido de aperfeiçoar a alma. Então, a reencarnação nos é dada com o sentido ou com o objetivo de aperfeiçoar a todos nós. Não tem como utilidade ou como objetivo o nosso sofrimento. Porque, conforme já falamos diversas vezes, e não custa repetirmos mais uma vez, a reencarnação nunca foi, jamais será com este caráter punitivo, mas sempre foi e sempre será com este caráter educativo, o aperfeiçoamento da alma. E desta forma serve como instrumento benfeitor para todos nós. Desta forma, acrescenta Miramês que o Senhor não nos pede para criar leis, nem nos implora para que as respeitemos. Então, o Senhor da vida não precisa e não nos pede autorização ou não nos pede licença para criar as suas leis. Da mesma forma, ele não implora, ele não pede para que obedeçamos às suas leis, respeitemos as suas leis. Nós é que temos que descobrir a utilidade dessas leis e seguirmos estas leis com amor no coração, sem revolta. Desta forma, a vida universal é movimento constante. A vida universal é movimento constante e é nessa dinâmica que são processadas as mudanças permanentes. Mesmo que nós não percebamos, mas tudo no universo, tudo à nossa volta, tudo em nós está constantemente sofrendo mudanças. Então, essas mudanças são processadas sem que percebamos. Então, nós, via de regra, não nos damos conta quanto às mudanças no nosso corpo físico, mas quando se passam os anos, nós iremos percebendo pouco a pouco que o nosso corpo físico, mesmo que não percebamos, ele vai mudando, porque conforme aqui nos lembra Miramês, a vida universal é movimento constante e é nessa dinâmica que são processadas as mudanças permanentes. Então, o que nós temos a certeza e a maior certeza que nós temos é a impermanência. Tudo está mudando constantemente. Nunca ficamos fixados em um determinado lugar para sempre. Mesmo no mundo espiritual, estamos sempre mudando, colhendo experiências diversas e enriquecendo nossas qualidades. A nossa vida, se assim podemos classificar, ela é composta por ciclos. Vários e vários ciclos. À medida que se completa um ciclo na nossa vida, outro se inicia sem que percebamos. No nosso ambiente profissional, por exemplo, quando se completa um ciclo, outro ciclo se inicia, seja naquele mesmo local, seja em outro emprego, em uma outra atividade, em uma outra obrigação. Quando se completa um ciclo no ambiente onde nós estamos residindo, numa cidade, num estado, em um país, se for da vontade do Pai, se tivermos a necessidade de nos mudarmos de endereço ao completar aquele ciclo,
nós iremos naturalmente procurar um outro ambiente para a nossa residência. E assim a vida continua, conforme diz Miramês, porque a vida é movimento constante, mesmo aqui no corpo físico ou fora dele. Sendo assim, esse movimento constante, esta impermanência, não podemos ficar na carne para sempre. Ou seja, quando se completa o ciclo que foi definido pelo benfeitor maior, por Deus, quando se completa este ciclo de décadas, às vezes até um século ou um pouco mais, um pouco menos, quando o ciclo se completa, não ficaremos mais por aqui. Então é por isso que Miramês nos lembra que não podemos ficar na carne para sempre igualmente, para não aparecer o enfado. Imaginemos se nós ficássemos na carne para sempre. E aí ele diz, terminando o período de estada ou de estadia no planeta, voltaremos para o plano espiritual e vice-versa. Então não ficamos para sempre no mundo espiritual e não ficamos para sempre no corpo físico. São ciclos. Quando se completa um ciclo necessário de permanência no mundo espiritual, nós reencarnamos. Quando se completa o ciclo necessário, aquele ciclo do planejamento reencarnatório, nós retornamos para casa, ou seja, para o mundo espiritual, porque o ciclo se completou. Então é por isto que Miramês aqui nos fala acerca deste movimento constante. Ora nós estamos no corpo físico, ora nós estamos fora dele. Nesse empenho, vamos mudando de faixa, acendendo cada vez mais as luzes de Deus no nosso coração. A utilidade de passar pelo estado da infância é a assimilação das leis espirituais. Mesmo na inconsciência, isso se processa e quando conscientes, elas se aderem mais à nossa consciência. O planeta se encontra às beiras de uma grande renovação e ele vai ascender mais um grau na escala dos mundos. Então aqui Miramês, nos escrevendo através de João Nunes Maia, lá pelos idos da década de 1980, século e milênio passados, ele já nos fala acerca do fechamento de um ciclo. O fechamento de um ciclo para o nosso planeta. Passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas como nós sabemos, este fechar de um ciclo não se processa de uma hora para outra. Não é possível estabelecermos uma data. Nós que estamos no corpo físico, nem tampouco aqueles nossos amigos que se encontram no mundo espiritual. Não é possível estabelecermos uma data precisa para o fechamento deste ciclo, porque isto irá depender do nosso maior ou menor esforço. Então é por isto que aqui ele fala que o planeta se encontra às beiras de uma grande renovação e ele vai ascender mais um grau na escala dos mundos, ou seja, sair da condição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas quando Miramês fala estar às beiras de uma grande renovação, isto ainda pode levar séculos ou milênios, porque em breve, em pouco tempo, ou estar às beiras de uma renovação, no nosso calendário terreno pode significar muito e muito tempo.
porque esta contagem para o mundo espiritual é bem diferente da nossa contagem, do nosso calendário terreno. Então é por isto que aqui Miramês acrescenta da seguinte maneira: e isso dará à humanidade meios mais elevados de assimilar a verdade e viver mais feliz, porque reconhecerá Deus como Pai de amor e Jesus o mestre de todos os mestres. Sendo assim, o Cristo é o pastor inconfundível de todas as almas que vivem na terra. Desta forma, podemos entender que por estarmos todos nós ainda em estado de infância, buscando ser adultos em espírito, é que Cristo, por amor a nós, veio à terra e cuida com tanto zelo de toda a humanidade. Então aqui Miramês nos lembra que em se comparando com o benfeitor que veio à terra para nos auxiliar, Jesus de Nazaré, nesta condição de irmão mais esclarecido, nós ainda, todos nós, nos encontramos, espiritualmente falando, em estado de infância, porque ainda estamos realizando este processo de transformação, este processo de aprendizado. E Jesus, conforme aqui ele nos lembra, é um espírito já adulto, um espírito que assumiu perante o Pai a incumbência de nos auxiliar. E ele nos fez uma promessa que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Ou seja, ele está cuidando de todos nós. O nosso crescimento, lembra Miramês, está em Cristo. Ele deve ser o clima do nosso bem-estar. Mas, mais uma vez, chamamos a atenção dos pais das crianças para que aprimorem a educação dos seus filhos, esquecendo a violência e praticando o amor em todas as suas elevadas posições de caridade. Os pais são canais de Deus pisando no chão para a elevação dos que os rodeiam. Então aqui Miramês nos fala e nos lembra e relembra acerca da nossa missão na condição de pais. Estejamos na condição de pais biológicos ou não. Se assumimos a incumbência de educarmos alguma criatura de Deus, então assim nós precisamos, conforme aqui lembra ele, trabalharmos e aprimorarmos constantemente os processos de educação, porque a equidade do adulto é a prova de paz no coração. Se os pais se entregam ao vício, estão mandando seus filhos fazerem o mesmo, porque o exemplo arrasta as multidões. Se roubam, estão estimulando seus filhos a copiarem o erro. Se mentem, estarão falando aos corações dos seus filhos para que façam o mesmo que eles estão fazendo, o que nós estejamos fazendo. Então aqui ele nos fala acerca dos vícios de uma forma geral, nos fala acerca do roubo, nos fala acerca da mentira. Então aqui ele nos orienta e nos esclarece acerca da necessidade de agirmos de forma correta, agirmos de acordo com o Evangelho, termos equidade nas nossas atitudes, retidão no nosso proceder, para que não venhamos prejudicar aquelas criaturas que estão sob a nossa responsabilidade ou sob a nossa guarda provisória. E aí Miramês encerra dizendo: nesse raciocínio, podemos avaliar a influência que temos junto daqueles que Deus nos confiou para educar.
Deus nos confiou para educar. Não são nossos filhos, porque nós aqui nos encontramos apenas na condição de co-criadores. Então, Deus nos confiou para educação, para melhoria nossa e deles. Como criança, a sensibilidade se encontra aflorada. Meditemos sobre o que deve ser entregue a eles, pelo exemplo de vida. Então, o que nós precisamos em relação àquelas criaturas que porventura estejam sob a nossa responsabilidade é exemplo de vida. Não é pelo muito falar que iremos educar estas criaturas, mas pelo nosso proceder. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença mais uma vez. Um abraço fraternal a todos e a todas, e em breve pretendemos retornar aqui mais uma vez a este ambiente virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões acerca do Evangelho do Cristo nosso Senhor.